E hoje é seu dia de mandar perguntas sobre alimentação, nutrição, dietas e temas dessas áreas. Então, se você tem alguma dúvida, é só mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O DDD é 12, número 981352908. Ricardo, Eberton Teixeira de Ponta Grossa, no Paraná, pergunta se o pão integral vendido em supermercado, em saco plástico, é saudável. Essa pergunta é interessante. Porque assim, quando você ouve pão integral, ou quando você lê no rótulo pão integral, não é uma garantia de que ele realmente é integral. Você precisa aprender a ler rótulo. E eu não estou dizendo nem que sabendo ler rótulo ele ainda continua sendo bom, né? Então assim, quando você olha o rótulo atrás, o primeiro ingrediente é o que você tem em maior concentração no alimento. Quando você vira o rótulo do pão integral, está escrito assim, farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Ou seja, o pão é integral, mas o ingrediente que mais tem é a farinha branca. Então, parece que ele não é integral. Eu tive a oportunidade uma vez de estar num supermercado, ter olhado 2 rótulos e aí chegou uma pessoa ao lado. E eu vi que ele olhou os 2 pães e acabou escolhendo um deles, justamente aquele que tinha mais farinha branca do que integral. E aí eu perguntei assim, eu falei, olha, o senhor me permite lhe dar uma explicação a respeito desse pão? Aí ele falou, sim, mas que explicação? Eu falei, olha, pega esse e pega o outro que o senhor olhou. Olha o rótulo. E aí mostrei a diferença e ele ficou surpreso, porque estavam os 2 escritos integral. Mas a ordem, né, ali mostrava que um tinha mais farinha integral e o outro tinha mais farinha branca. Mesmo tendo farinha integral, se você aprender a fazer pão em casa, é muito melhor. Muito melhor do que comprar o pão industrializado. Ele tem muitos conservantes, muitos aditivos e tudo isso, né, pesa na balança na hora de você fazer a escolha. Então, se puder fazer em casa, muito melhor. Mas ler o rótulo é uma arte e deve ser aprendida por todos nós. Ok. A Vânia de Serra, no Espírito Santo. Sabendo que a soja do Brasil é transgênica, posso concluir que o tofu que eu amava deve deixar de ser consumido? Difícil essa pergunta, né? Toda soja é transgênica? A gente não pode afirmar isso. Toda né? soja não. Mas assim, nós temos uma rotulação de transgênico, que pelo menos essa rotulação a gente ainda consegue ter um grau de confiabilidade, né? Porque as empresas, elas têm a questão do rótulo ali, ela não vai colocar todos os ingredientes que tem, segredo de fábrica, assim por diante. Mas a questão do transgênico é muito bem supervisionada. Então, compre tofu, não tofu fresco, né, sem rótulo. Compre, de repente, com rótulo e veja se está o T de transgênico. Eu continuo fazendo uso de tofu. Quando eu morava em Maringá, no Paraná, nós tínhamos a vantagem que tinha o tofu vendido na feira de uma soja orgânica, né, não transgênica. Então, era uma festa, né? Você pagar ali R$10 no tofu de 700 gramas, né? Esse era o preço que a gente pagava, R$10 no tofu de 700 gramas ainda orgânico. Né? Mas aprenda a ler rótulo, vale a pena. No Paraná, por exemplo, nós temos 99,3% da soja plantada no estado sendo transgênico. E do milho é 99,7%. Então, quer dizer, hoje está difícil de você encontrar não só a soja, mas o milho na versão não transgênica. Eu gosto muito de polenta. Está difícil comer polenta, porque você não acha mais fubá que não seja transgênico, tudo transgênico. E aí a gente acaba ficando um pouco longe daquilo que a gente gostava de comer por conta dessa mudança que houve da transgenia.